Flamengo tinha obrigação de derrotar o Corinthians, independentemente do jogo ser em São Paulo. O Flamengo tinha a obrigação de buscar 3 pontos para manter, mesmo que teórica, mesmo que pequena, a sua possibilidade de brigar pelo título brasileiro. O Flamengo tinha que vencer o Corinthians porque a torcida merece ter algumas alegrias, pelo menos vitórias sobre grandes adversários. O Corinthians, obviamente, é um deles. Depois de todo o papelão que esses jogadores protagonizaram ao longo desse ano com diferentes treinadores. Pois é, se livraram do Vitor Pereira, do Sampaoli, havia quem não gostasse do argentino e tudo mais. Está lá agora o técnico da base, o Mário Jorge, mas continua a mesma coisa. Algumas exceções, alguns jogando para o futebol até que mereça eventuais elogios, apesar de altos e baixos, mas grandes nomes do Flamengo continuam pesando quase que nada dentro de campo, jogando só com o nome e ainda assim ganham elogios. Vamos falar mais sobre esse jogo, desse cenário e dessa reflexão que é preciso ser feita sobre o momento de jogadores históricos importantes do Flamengo que não podem viver eternamente do que fizeram no passado, né? Está na hora de parar com isso, está na hora de alguém mudar esse cenário. Mas antes, o canal tem um recado para você. Este vídeo tem o patrocínio da Manual. A Manual é uma empresa britânica que chegou ao Brasil em 2019 e que desafia a desatualizada ideia de que os homens não se cuidam. Você sabia que 90% dos homens só vão ao médico quando os problemas que os afligem começam a ficar mais graves? 30% dos homens sofrem com queda capilar antes dos 30 anos de idade e metade aos 50. Quase 80% dos homens enfrenta esse problema quando está na faixa dos 70 anos aproximadamente. E a Manual já ajudou a mais de 100 mil homens na luta contra a calvície, contra a queda de cabelos. Você acessa o link que está aqui embaixo, responde em poucos minutos algumas perguntas específicas e daí uma equipe médica vai realizar uma análise clínica do seu caso e vai te passar todas as orientações. Você usa o cupom ANALISEMAURO e você consegue um desconto para o primeiro pedido. Então, anote aí, Análise Mauro é o cupom do mês da Manual aqui junto conosco no youtube.com/Mauro César. E aí você, adquirindo os produtos, você vai naturalmente receber na sua casa, numa discreta embalagem, o kit da Manual, com todos os seus itens devidamente embalado, vai chegar numa discreta embalagem, tudo direitinho, tudo bacana, sem problema nenhum. Você vai seguir religiosamente as prescrições médicas, isso é muito importante, isso é fundamental, e você seguindo direitinho tudo aquilo que a equipe médica da Manual vai te passar, né, você terá resultados muito rapidamente. Segundo a Manual, os resultados acontecem em alguns meses se você seguir religiosamente as orientações da equipe médica. São tratamentos personalizados, acompanhados por essa equipe, tá? E não é apenas para quem está muito careca, não. Se você começa a apresentar alguns sinais de calvície e queda de cabelo, procure a Manual e lá para o 4º mês, seguindo direitinho toda a orientação, você já pode conseguir resultados bem interessantes. Inclusive, já mostramos aí alguns casos de antes e depois de clientes da Manual. Então, utilize o cupom ANALISEMAURO, válido para o primeiro pedido e por tempo limitado. Então você pode entrar em contato com a Manual, todas as explicações e o link você encontra aqui na descrição do vídeo, ok? Então, gente, o que se passa nesse time do Flamengo é uma grande acomodação de alguns atletas, né? Havia uma insatisfação de parte do elenco com o Sampaoli, isso aí é público notório, todo mundo sabe disso. Ele foi embora, mas não mudou o comportamento da equipe. Continua sendo um time preguiçoso, às vezes indolente, um time que não busca com determinação, com afinco, com empenho, uma vitória quando ela, mesmo quando ela é muito necessária. O marasmo do time nesse segundo tempo contra o Corinthians, depois que fez o gol, é um sinal. Trocas que o Mário Jorge fez, que pioraram a equipe, a entrada de Arrascaeta e também do Gabigol, com as saídas do Pedro e do Gerson, pioraram o time. Mas não é culpa do técnico, né? Como é que ele vai deixar o Arrascaeta e o Gabigol no banco o tempo todo? Ele é só o técnico do Sub-20, gente. Então ele tem que ficar compondo ali, colocando todo mundo para jogar e tal, os principais jogadores, para não ficar mal. E tocando a bola até que chegue um técnico efetivo, seja ele o Tite ou sei lá quem. Mas não dá para o Flamengo ficar trabalhando dessa maneira com improvisações, né? É um festival de pontos perdidos em jogos que era para vencer. Uma coisa é o Corinthians e sua história, sua grandeza, sua torcida. A outra é esse Corinthians que se arrasta. Ah, mas o Flamengo não tem técnico. O Corinthians, o Mano Menezes é o técnico do Corinthians há quantos dias? O que ele pode fazer? Além de ser um técnico em declínio na carreira, não, o Mano Menezes vai mudar muita coisa, creio eu.
pelo menos o passado recente não aponta nessa direção, mesmo com o vice-campeonato brasileiro do ano passado, ele está há pouco tempo. Então são dois times que trocaram de técnico, mandaram embora técnico, um já contratou, o outro está com interino, mas são dois times com problemas, e aí quem tem que falar mais alto é a qualidade dos atletas. O Flamengo tem jogadores muito melhores, mas eles não resolvem. Há quanto tempo a Arrascaeta não decide um jogo? Eu vou te lembrar, desde a vitória sobre o Atlético, que ele virou o jogo praticamente, com um gol e uma assistência para o Wesley lá em Belo Horizonte. Momentos depois da virada, o Pablo Fernandes, ex-preparador físico do São Paulo, deu um soco no Pedro e aí tudo mudou na temporada do Flamengo. Mas antes mesmo, poucos jogos de destaque do Arrascaeta, há muito tempo. Na Copa do Mundo, quando ele foi escalado, ele foi muito bem. Marcou 2 gols, se destacou, não adiantou, o Uruguai foi eliminado mesmo assim, não foi culpa dele, evidentemente, mas jogou bem. Eu vi, estava lá no estádio. Mas qual a grande partida que fez o Arrascaeta? O que pesou a presença do Arrascaeta jogando, entre aspas, no sacrifício no Morumbi contra o São Paulo na final da Copa do Brasil? O que representou o Arrascaeta em Libertadores, em Mundial, em Campeonato Carioca? Ele não está jogando bem, com o mínimo de regularidade há muito tempo. E aí eu escutava, eu estou aqui na Argentina produzindo conteúdo para o canal, né? E eu estava em trânsito para acompanhar a partida e escutava uma rádio do Rio e ouvi um elogio ao Arrascaeta que mais ou menos é o seguinte: ele é 90% do time. Um certo exagero, um grande exagero, aliás. Mas, gente, vamos combinar. Esses elogios rasgados são muito em função do que ele fez antes, não do que ele faz nesse momento, nessa temporada pelo Flamengo. Já na temporada passada não deixava a desejar, estava sempre machucado. E aí na transmissão, o comentarista do jogo, aí vou até citar o nome, o Ricardinho, ex-jogador, ele deu um passo um pouco mais elaborado. Não que ele mapeia o que está ao seu redor. Gente, mapeia e tudo, mas e aí? Decide algum jogo? Está decidindo o jogo? Participa com a bola? Participa sem a bola? Muito pouco. O potencial dele a gente sabe. Não precisa falar que mapeia, que faz, acontece. Mapeia nada. A gente sabe muito bem que o cara tem talento. Não precisa dizer isso. Agora tem que falar o quê? Ele não está jogando. Porque está sempre machucado, está mal fisicamente, parece desmotivado, você não vê energia em campo. Bem, esse é o Arrascaeta. O Gabriel é o outro. O Gabriel deu um chute a gol, um chute horroroso, ridículo. Ele entra em campo e não acontece nada. O Pedro consegue gerar jogo, participou até da jogada com a recuperação de bola ali na antecipação ali de um carrinho ali do Thiago Maia. Ele participa da troca de passe ali com o Everton Ribeiro e o Gerson conduz a bola e faz um belo gol no desfecho individual do lance. Mas o Gabigol não consegue participar de nada, gente. Não consegue dar um passe, uma assistência, não faz mais gol. É muito pouco. É muito pouco. É quase nada. Aí falam em renovar contrato. Falemos do Bruno Henrique também. Bruno Henrique eu acho que é um jogador diferente, a gente sempre elogia muito, mas essa semana, o que foi publicado por colegas aí, sobre uma situação que ele buscou ajuda psicológica, ficou chateado porque o Flamengo não renovou o contrato dele antes. Faça-me um favor, gente. Faça-me um favor, o jogador profissional, quando está machucado, ele tem que contar com todo o apoio do clube, que, pelo que eu sei, pelo que todo mundo sabe, o Flamengo deu apoio a ele. Tanto que ele voltou a jogar bem. Carinho da torcida, dos jogadores, fez um gol contra o Grêmio, foi emocionante, todo mundo abraçou, aquilo teve enorme repercussão, a torcida ama o cara. Agora, o Flamengo quer renovar o contrato do jogador quando ele é machucado. Pedem profissionalismo e querem que renove o contrato de um atleta com uma séria lesão. Não é possível, isso não existe em lugar nenhum do mundo, gente. Ninguém renova o contrato com um cara que está machucado. E você não sabe se vai voltar a jogar bem. Porque quem renova o contrato, o dirigente, se ele for minimamente responsável, seja ele amador ou profissional, ele tem que entender que ele não é dono do clube, o dinheiro não é dele. Então ele tem que fazer uma boa gestão. E você comprometer uma receita elevada, renovando o contrato de um jogador que você não sabe se vai voltar a atuar em plenas condições, isso não é profissional. Isso é um paternalismo. É uma outra coisa, não é profissionalismo. Não, ficou triste. Tudo bem que ele quisesse discutir antes, mas tem que entender que as coisas não são como você quer o tempo todo. Se receber uma proposta muito boa, quiser seguir, que siga seu caminho, ótimo. Paciência, vai de opção de cada um. Um dia o Zico estava do Flamengo, o Flamengo não acabou, então tiver que sair o Bruno Henrique, se ele achar melhor sair, é um jogador fantástico, um jogador sensacional. Agora, o quanto o Bruno Henrique também deve ao Flamengo? Se ele fez muito pelo Flamengo, o Flamengo fez muito por ele. Para usar a palavra que ele gosta, patamar, o Bruno Henrique, patamar Santos, era um, do Flamengo é outro. Por quê? Um clube que ofereceu a ele jogadores melhores ao seu redor, um técnico muito melhor que foi o Jorge Jesus, e ele, junto com o Gabriel e tudo, o futebol dele subiu barbaramente. Então ele só conseguiu chegar nesse nível jogando no Flamengo. Se não fosse reunir a esses jogadores do Flamengo, dificilmente ele estaria no estágio que está hoje e com o status que ele tem hoje no futebol brasileiro e ganhando o que ele ganha. E o Flamengo valorizou o Bruno Henrique porque renovou o contrato dele no final de 2019
quando o contrato ainda tinha um bom tempo pela frente, alguns anos, colocando no patamar salarial dos demais grandes jogadores da equipe, porque ele não estava no início de 2019 nesse mesmo estágio. Praticamente triplicou os seus ganhos. Então o Flamengo já o valorizou, já reconheceu, quer renovar. O jogador ficou mal, não sei o que. Para com isso, gente, pelo amor de Deus. Eu entenderia que ele ficasse triste, deprimido, arrasado durante a lesão, é normal, pô. Não sei se eu consigo voltar a jogar. Agora é preciso entender, não, eu estou machucado, tenho que voltar a jogar. Claro, no momento que ele volta a jogar bem, automaticamente, o que o Bruno Henrique pode fazer? Ele pode cobrar mais, ele pode pedir mais dinheiro, pode pedir um contrato mais longo, ele desperta interesse de outros clubes, é normal. Agora, se ele não voltasse, o clube correu um certo risco, mas também seria um risco renovar e não voltar a jogar. Então as pessoas precisam entender essas coisas de forma mais profissional. É muito paparico com jogadores que estão na história do clube, são importantes, tem que haver respeito e gratidão pelos que eles fizeram, por parte do torcedor. Mas o que eles estão entregando hoje, gente? O que foi esse jogo contra o Corinthians? E no final do jogo dos acréscimos, o próprio Bruno Henrique fez uma bobagem, uma falta tola, impedindo que o Flamengo criasse mais uma jogada de ataque. Minutos preciosos são desperdiçados em lances assim. Então até ele não está jogando tão bem, não tem decidido os jogos. Então está na hora de... Não tem técnico para ser malhado agora. Então está na hora, porque tudo é culpa de técnico no futebol brasileiro e é mérito de técnico no futebol brasileiro, né? Esse jogo agora, gravei até um vídeo aqui no canal, se você não viu, assista, falando sobre o jogo Fluminense e Internacional, Inter e Fluminense. O Ener Valencia perdeu 3 gols, 2 deles absurdos, aí, não, porque o Cudê, porque o Diniz, peraí, meu Deus. Ali quem decidiu foi o jogador. E a competência do outro lado, do João Querido do Cano, porra, que não falha. Aliás, por que o Gabigol não assiste uns vídeos do Cano? Poderia, né? Para prestar atenção, né? Como é que finaliza de primeira, com a direita, com a esquerda, não hesita na hora de mandar a bola para dentro do gol, né? Poderia, talvez melhorasse aí o seu desempenho. Não precisa nem olhar o Haaland, pode olhar para o Cano aqui mesmo, pertinho dele. Então está na hora, gente, de em jogos como esse, a gente despertar um pouco do espírito crítico com relação aos jogadores que precisam entregar mais. Não se trata de caça às bruxas, não se trata de dizer que tem que ir embora do Flamengo, nada disso. Antes que algum bobalhão distorça as palavras que eu estou utilizando aqui. Mas está mais do que na hora de se cobrar mais dos jogadores. Se não tem agora um técnico medalhão, um técnico grande, ou um técnico que eles gostam ou não gostem, está lá um interino, colabora com o cara. Deixem mais em campo, mais empenho, mais determinação. Tente recuperar os movimentos dos seus melhores momentos reunidos para criar jogadas e chegar ao gol. E no final, gente, o Corinthians está numa fase tão ruim que depois que empatou, o time se retrancou e ficou defendendo 1-1 e saiu de campo feliz com o empate em casa. Essa é a realidade do Corinthians de hoje. O Flamengo não conseguiu ganhar desse Corinthians. Nesse momento, faça-me o favor, né? Está na hora de pensar um pouquinho mais aí, cobrar um pouquinho mais dos jogadores. E também ficou elogiando o Gerson, que eu já critiquei outras vezes, dessa vez fez um belo gol, estava bem em campo. Não sei também por que o Mário Jorge o tirou. Para quê? Para poupar para a seleção brasileira? Só o que faltava também, né, Mário Jorge? Então não dá para entender, né? É o interino, mas faça-me um favor, né? Mas fazer o quê, coitado? Ele está ali tentando compor, fazer com que a maioria dos jogadores importantes possam entrar em campo, para ninguém ficar zangado com ele, vai tocando ali o seu trabalho, não é nem responsabilidade dele. Enquanto isso, fica se arrastando essa novela do Tite. Aliás, gravei um vídeo aqui na terça-feira, avisando que não estava fechado, que havia até um receio dos dirigentes de não ter acordo nenhum. Eu até acho que vai acabar saindo, falei isso no dia e continuo achando. Mas, quando os colegas do Globo Esporte disseram que ele disse sim ao Flamengo, muita gente deturpou a reportagem dos companheiros, dizendo que, já acertou. Não, não acertou, disse sim, ou seja, eu topo trabalhar em 2023. Que a ideia inicial dele era não trabalhar esse ano. Essa foi a informação. A partir daí tem que ter um contrato assinado. E esse acordo para a assinatura do contrato ainda não aconteceu. Enfim, é isso, gente. Esse vídeo tem o patrocínio da Manual, tá? Então se você está enfrentando problemas com a queda de cabelos, entre em contato com a Manual. Aqui no link, na descrição do vídeo também, todas as instruções você vai encontrar, ok? E lembrando sempre que agora a gente vai ficar um tempo sem live, porque tem data FIFA, né? Essa coisa maravilhosa. E a gente vai ter uma pausa nas lives no canal, voltaremos em breve com elas. Todo dia tem vídeo aqui no canal. Também teremos vídeos aí especiais aqui da Argentina, também em breve no canal. E sempre destacando também aqui na descrição do vídeo os links para o canal de cortes. Faça a inscrição, clube de membros. Você pode apoiar o nosso trabalho aderindo ao clube de membros. Daqui a pouco teremos aí a marcação da data exata para a live de outubro dos membros do canal. O nosso curso online de jornalismo esportivo e também o meu blog lá no All Sport, além do Uso 360 com as canecas, camisetas, produtos do canal, da Live Soft Open e muito mais. É isso, valeu e saudações.